Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 10 de dezembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário deve votar esta semana o Plano Nacional de Educação. O presidente do Banco Central vem hoje ao Senado falar sobre as diretrizes da política monetária. Senadores comentam no plenário a briga ocorrida no último domingo entre as torcidas do Vasco e do Atlético Paranaense. Comissão de Direitos Humanos discute as dificuldades financeiras dos trabalhadores rurais. Votar o Plano Nacional de Educação é prioridade do plenário esta semana. O PNE está na pauta de quarta-feira e hoje o Congresso Nacional faz a primeira votação aberta para analisar vetos presidenciais. A repórter Mariana Capello tem as informações. A primeira sessão de apreciação de vetos presidenciais com o voto aberto dos parlamentares está marcada para esta terça-feira. A mudança é resultado da aprovação da PEC que acabou com o voto secreto também para a cassação de mandatos. A novidade desta sessão é que, ao invés de preencher uma ficha única, os parlamentares terão que votar os dispositivos um a um no painel da Câmara dos Deputados. Foram 20 dispositivos vetados a 3 projetos, inclusive o que cria o programa Mais Médicos. Votar vetos de forma transparente e não secreta é uma revolução no processo democrático brasileiro. A população vai ter muito mais força agora aqui dentro do parlamento, daqui para frente. Por isso que é uma sessão simbólica, é mais um teste no procedimento, não no resultado. O resultado amanhã todos sabem. Amanhã é manter os vetos. Eu mesmo estou anunciando o meu voto, por exemplo, aqui. Que bom, né, que agora não é mais secreto. Está marcada para esta quarta-feira a votação do Plano Nacional de Educação. A votação é uma das prioridades do governo ainda para este ano. O projeto tramita em regime de urgência. Nós queremos iniciar 2014 com essa matéria resolvida, votada no Senado e na Câmara Federal. Num acordo, o governo está apresentando um substitutivo. Nós teremos pedidos de destaque para deliberar sobre questões essenciais. Na verdade, o substitutivo do governo acolhe 48 das alterações que promovemos. Das 101 alterações, 48 foram acolhidas, mas nós não consideramos isso suficiente. Vamos apresentar requerimentos pedindo destaque para a deliberação de alguns itens da proposta. Há uma intenção do presidente Renan de iniciar a ordem do dia às 14 horas, exatamente para que possamos ter tempo suficiente de debater e deliberar a respeito do Plano Nacional de Educação. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Na Comissão de Meio Ambiente, um projeto na pauta determina que obras com área construída acima de 20 mil metros quadrados atendam a critérios de sustentabilidade ambiental e justiça social. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem na pauta projeto que cria 3 novos órgãos na estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. São eles o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal e o Instituto Nacional de Águas. A Comissão de Constituição e Justiça examina, entre outros projetos, o que muda a legislação para incluir a proteção à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. A Comissão de Reforma do Código Penal deve apresentar o relatório final dos trabalhos logo mais às 9h30. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. O projeto de reforma do Código Penal recebeu cerca de 900 emendas que foram analisadas pelo relator, senador Pedro Tax. O texto que será apresentado hoje mantém o aborto como crime, com as exceções já previstas na legislação, como os casos de estupro ou risco de vida para a mãe. Mas o relator, senador Pedro Tax, retirou do texto a possibilidade de interrupção da gravidez nas 12 primeiras semanas de gestação.
licitação, que tinha sido incluída pelos juristas. Outra sugestão dos juristas, a descriminalização do porte e plantio de drogas para consumo próprio, também foi retirada do texto. O relatório mantém a eutanásia como crime, além do também o Caixa 2, o terrorismo e o bullying. A pena de homicídio também aumenta de 6 para a pena mínima de homicídio também aumenta de 6 para 8 anos. O relator, senador Pedro Tax, definiu o resultado final do trabalho como um código cidadão, na medida em que não proíbe em excesso e nem de forma insuficiente. André? Obrigado, Dinalva. Outras duas comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos tem na pauta, entre outros projetos, o que regula o funcionamento de bancos de dados e serviços de proteção ao crédito e similares. Depois, os senadores recebem em audiência pública o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Ele vem falar sobre as diretrizes e perspectivas da política monetária. A Comissão de Educação analisa projetos que criam o Dia Nacional de Doenças Raras e o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. A proposta de atualização da Lei de Licitações, que tem 20 anos, pode ser votada nesta quinta-feira por uma comissão especial de senadores. A proposta apresentada pela senadora Cátia Abreu tem 176 artigos e revoga a Lei de Licitações, a Lei do Pregão e a que trata do Regime Diferenciado de Contratações, o RDC. Incorpora grande parte da legislação atual, mas oferece novas opções ao gestor público. O resgate da questão da técnica sobrepondo ao preço em obras especiais, e isso foi importante resgatar a qualidade dos projetos, porque isso está incluído os projetos, que a grande reclamação dos órgãos de controle é a ineficiência desses projetos. Hoje, a licitação pode ser realizada por meio de tomada de preços, carta-convite, leilão, concurso, concorrência e pregão. A proposta acaba com os dois primeiros e muda alguns conceitos. O pregão, que é utilizado para bens e serviços comuns, poderá ser usado para obras. Além do preço, outro critério será o de maior desconto. A concorrência terá novos prazos e o uso de lances. O gestor também poderá praticar o sigilo de preços, quando o valor que o órgão público pode gastar não é revelado. O relatório também amplia os casos em que a licitação pode ser dispensada e aumenta os valores para a contratação direta. Para obras e serviços de engenharia, o valor passa de 15 para 150 mil reais. Para outros serviços e compras, o valor aumenta de 8 para 80 mil reais. A proposta permite ao gestor indicar a marca do produto a ser licitado, ou mesmo excluir determinada marca do processo. Hoje, a lei não faz essa previsão e licitações assim só são possíveis por estarem embasadas em decisões dos tribunais de contas. Estamos tentando aprovar uma lei que vá facilitar a vida, descomplicar a vida do gestor público de boa fé. Porque se nós formos fazer lei para quem usa de má fé, não existe lei apropriada para quem é bandido. A gente gostaria muito que todas as normas de licitação fossem incorporadas aqui dentro. Licitação de publicidade, PPP, concessão e permissão, para tornar mais fácil para o gestor. Eu sei que muita gente fala, mas tem 180 artigos, já está grande, a gente precisa de mais. A comissão externa criada para acompanhar os programas de transposição e revitalização do Rio São Francisco reúne-se a partir de 9h30 para ouvir o ministro da Integração Nacional, Francisco José Coelho Teixeira. Ele deve apresentar um balanço das obras de revitalização da bacia do Rio São Francisco. E a CPI da espionagem reúne-se a partir das 11 horas para examinar requerimentos. Um deles pede realização de reunião com a comissão criada no Parlamento Europeu para tratar do mesmo assunto. Os senadores lamentaram no plenário desta segunda-feira a briga ocorrida no domingo entre as torcidas do Vasco e do Atlético Paranaense no jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro. As cenas de violência foram exibidas pela imprensa internacional. Senadores disseram que a violência nos estádios prejudica a imagem do Brasil, que em 2014 vai sediar a Copa do Mundo. Nós não queremos repetir em 2014 nenhuma cena, nem parecida com o que aconteceu ontem e que andou pelo mundo inteiro. A cena
daquilo que a imprensa internacional chama de barbárie e de selvageria. Eu vi uma corrente de torcedores de um lado e do outro procurando para se confrontarem. E aconteceu aquele triste episódio. Realmente, isso deslustra muito o futebol brasileiro e a impressão que o exterior tem das nossas torcidas. Passamos com que esse país não passe vergonha na Copa do Mundo por conta de violências nos estádios. Urge pacificar os estádios, mas urge pacificar o Brasil inteiro. O senador Cacildo Maldaner, de Santa Catarina, onde ocorreu a briga, criticou a ausência da Polícia Militar dentro da Arena Joinville. No lugar dos PMs estavam seguranças contratados. Jamais pode se alugar ou se locar, deixa que a segurança por nossa conta. Nós temos que ter esse cuidado danado, senão já viu. Senão nós vamos chegar o ano que vem, nós vamos levar aí uma decepção. A Comissão de Direitos Humanos debateu ontem as dificuldades financeiras e de produção dos trabalhadores do campo. Participaram da audiência representantes dos empregados rurais e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Hoje, o agronegócio no país emprega cerca de 15 milhões de pessoas. As más condições de trabalho no setor foram levadas à Comissão de Direitos Humanos. Ainda tem muito trabalho sem registro, né? No país ainda tem muito isso. Então, se você pegar, você tem empresas que aparentemente possam estar bem, mas os trabalhadores são colocados para eles um excesso de jornada. Os representantes dos trabalhadores também reclamaram da política agrícola do governo federal, que, segundo eles, privilegia os grandes produtores, prejudicando a agricultura familiar. Como é que pode que um país como o nosso, que tem esse volume de terras próprias para a agricultura, use essas terras para produzir soja, que vai ser vendida para a Europa para virar ração de gado? E não produz comida para o povo brasileiro. O Brasil está importando metade do feijão preto que utiliza aqui no país, importando da China. Críticas que foram rebatidas pelos representantes do Ministério e da Confederação Nacional da Agricultura. A agricultura brasileira é uma só. Nós temos, sim, alguns nichos de mercado, algumas formas de atingir mercado, seja interno, externo, ou mercado orgânico, não orgânico, ou transgênico, não transgênico. Então, é isso que se trata e não necessariamente de privilégios a um só segmento. Toda essa preocupação e essa problemática, não é? Na medida em que a economia do setor cresce e é dinâmica, inclusive com a contribuição dos grandes produtores, é dinâmica, isso inegavelmente redunda em benefício para o trabalhador rural, para o emprego e para o produtor rural. O senador Quistóf fez uma proposta de um projeto de lei que tornasse obrigatória que a grande propriedade, a partir de um determinado tamanho ou volume de produção, tivesse que produzir alimentos para a mesa do povo brasileiro também. Nós estamos preparando, junto com os movimentos sociais, um projeto nessa linha. Alguém diria, é inconstitucional, você não pode obrigar alguém a utilizar a sua terra para isso, por aquilo, isso é contra as leis do mercado. Não, não é assim. Nós estaríamos vinculando isso aos benefícios que o governo federal dá aos produtores. Ou seja, quem produzir alimento terá os benefícios mantidos. Quem quiser produzir apenas para exportação vai perder os benefícios dados até agora. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.